Damos graças a Deus pelo seu infinito amor. Nós somos o povo amado de Deus. Nós só somos igreja porque Deus nos amou. Primeiramente, Ele nos amou e nos constituiu seus filhos. E somos irmãos numa comunidade de amor. Por isso, amemo-nos um ao outro, conforme o Evangelho do Senhor. E a palavra do Senhor nós também a amamos, porque por intermédio da sua palavra, Deus nos revela seus caminhos, nos instrui, nos orienta, também nos consola, também nos conforta. Abra sua Bíblia na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver do verso 3 ao verso 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhemos a leitura bíblica, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque és um Deus maravilhoso, um Deus de amor infinito, um Deus que direciona, orienta nossos passos, mas que também provê a consolação. E é sobre este fundamento, Senhor, que nós estamos reunidos nesta manhã, cientes dos teus cuidados para conosco, do teu agir confortador, da tua mão de bondade que se estende para conosco. Então pedimos ao Senhor que possas falar ao nosso coração, propiciar-nos, ó Deus, luz dos altos céus, para discernir os nossos passos e andarmos em conformidade com a tua vontade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos atribulados. O que seria de nós sem as tribulações, hein, gente? Ia ser um mar de rosas, né? Sem problema, sem peso, sem dificuldade, doce ilusão. Faz parte. É da nossa condição humana. É da nossa história de vida. São tempos, e às vezes até prolongados demais, que passamos por lutas, por dificuldades, por adversidades, por tribulações. O texto do versículo 6 aí, destacado, diz assim: se somos atribulados, mas na verdade não tem condicionante, é que nós somos mesmo.
Talvez a ideia fosse quando nós somos atribulados, enquanto estamos sendo atribulados. As tribulações vêm, não tem como escapar delas. As tribulações fazem parte da nossa vida e elas podem sugar nossas energias, causar prejuízo, deixar-nos tristes, contristados, aborrecidos, sobrecarregados. Mas negar a sua existência como se a vida fosse esse mar de rosas não contribui para o nosso desenvolvimento pessoal. As tribulações acarretam-nos danos, mas também podem trazer amplos benefícios, propiciando-nos lições preciosas, ensinamentos indispensáveis, um aprendizado inigualável que não obteríamos senão por causa destas circunstâncias adversas. Uma verdadeira escola pode advir dos tempos atribulados, dos momentos difíceis, das horas de aflição. Assim, um aprendizado das aflições. Um aprendizado das aflições. Paulo, nesta abertura da sua segunda carta, e é importante ressaltar que ele manteve uma grande correspondência com esta igreja de Corinto, ora recebendo deles indagações, questões de natureza doutrinária, teológica, como também prática, de vivência, de convivência, e Paulo então interage, e a primeira epístola foi uma epístola pesada, porque eles apresentaram para Paulo uma série de questões que estavam vivendo, e Paulo não poupou, não. Ele foi na ferida, ele atacou de frente aquilo que era problemático, fez advertências solenes, de fato, imprimiu sobre a igreja algumas sentenças divinas muito fortes, e o pessoal reagiu, o pessoal não gostou, disse, a presença física dele é assim, muito gentil, muito carinhoso, ele era muito simpático, mas a hora que ele pegava a pena, parece alguns de nós quando pegamos as redes sociais, né? Olho no olho, a gente é uma doçura, é uma maravilha. Mas se estiver sozinho, tarde da noite, aborrecido, começa a disparar a tecla e diz um monte de besteira. Eu não devia dizer. Parece que Paulo, antes das redes digitais, tinha alguma coisa assim, mas com muito conteúdo. E aí Paulo escreve essa segunda epístola, não para ajeitar as coisas, mas dizer, não, vocês precisam levar Deus a sério. Mas ele começa falando de uma situação que ele viveu. No versículo 8 que lemos, ele diz, irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, leia-se Ásia Menor, leia-se Turquia hoje, onde Paulo fez a maior parte das suas incursões missionárias. Ele já havia passado ali na sua primeira viagem missionária, retornando lá para Antioquia, fez a segunda viagem missionária para ratificar o trabalho feito anteriormente. Aí, quando ele já estava lá no finalzinho dessa região, em Troade, ele teve a visão para atravessar para o lado de lá, atravessar o mar Egeu, e então foi dar em Filipos, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada, e ele seguiu em frente, foi parar lá em Corinto, aí conheceu a igreja de Corinto. Ele evangelizou, ele formou aquela comunidade que vinha sendo também trabalhada por outros líderes eclesiásticos, mas quando foi da terceira viagem missionária, ele foi parar em Éfeso, fica mais ao sul ali de Troade. Hoje só são ruínas, aliás, é o segundo maior sítio arqueológico do mundo, só perde para Roma. É muito interessante visitar aquelas ruínas de Éfeso, passear nas ruas e ficar imaginando o apóstolo Paulo pregando ali. Pregou, teve muita gente que aceitou, mas teve gente contrariada, principalmente os que eram adoradores da deusa chamada Diana, que faturavam muito com a venda de ouro. Eram os ouríveis, né? Eles tinham se lucupletado muito disso e viram o seu resultado financeiro se abater. Então perseguiram duramente Paulo, prendendo-no. Ele sofreu chibatadas
e nos lugares próximos ali, ele sofreu muito. Então ele diz assim, quase que a gente desesperou. Foi realmente uma coisa terrível. Eu não vou esconder isso de vocês, ele diz. Não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que a gente teve ali na Ásia. Foi acima das nossas forças. Às vezes a gente acha que é forte, que está pronto. De vir o que vier, eu estou preparado. Vem tribulação que é mais forte do que a gente. E Paulo diz mais, chegamos a ponto de desesperar da própria vida. Você deparar-se com alguém que está completamente exasperado, desesperado, não sabe o que fazer, e é um crente. Ele diz, não é possível, você não está sendo crente. Não, ele é um crente, mas passa por perrengue também, por luta. Não seja um juiz do seu irmão que está passando por aflição, achando que lhe falta fé. A tribulação é muito forte. E Paulo então dá o seu testemunho pessoal, mas disso ele tira um aprendizado das aflições e compartilha conosco. E eu quero aqui, nesta hora, seja maior ou menor a sua tribulação, se ela já é pretérita, se ela é futura, se você está passando agora por ela, você pode tirar lições preciosas. A primeira coisa é que nas tribulações aprendemos a conhecer o caráter de Deus. A gente acha que vai conhecer a Deus lendo a palavra, correto. Ele se revela aqui. De Gênesis a Apocalipse, Deus se dá a conhecer. Desde o primeiro versículo, a primeira frase que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí você já aprende que há um Deus e que esse Deus é criador de tudo que há. Já tem história para contar o resto da vida. Só falei do primeiro versículo. Então você tem muito a aprender de Deus, na medida que Ele se dá a conhecer, só lendo a Bíblia. Lendo, inclusive, de per si, não dependendo de um instrutor. Mas se você quiser vir reunir-se com o povo de Deus, é no culto dominical da semana, nos pequenos grupos, o aprendizado vai ser maravilhoso. Mas a gente aprende também a conhecer a Deus, seus atributos, sua obra, seu caráter em meio às tribulações. E Paulo já vai dizer ali no versículo 3 que é uma doxologia. Doxologia é isso que a gente já fez aqui um bocado no culto desde o começo, glorificando ao Senhor, está adorando o Senhor. Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Esse Deus que se revela a nós é Senhor, é soberano, é elevado, é altíssimo, é supremo. Sua excelsitude ultrapassa os céus. Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é reto, não há nenhum senão nele, mas igualmente Ele se revela um Deus sensível às nossas dores, às nossas aflições, aos nossos dissabores. A grandeza de Deus não limita a sua misericórdia, a sua compaixão. Falamos de compaixão no primeiro culto desta manhã. Alguns estavam ali e a gente aprendeu que a compaixão de Deus é modelo para a nossa compaixão diante dos desafios que estão aí. Então nós precisamos conhecer mais a esse Deus que é compassivo, assaz benigno. Ele é o Deus que é Pai de misericórdia. Como pais, às vezes, nós temos que ser mais severos, disciplinadores, né? Dizer não. O nosso Deus diz muito não para a gente. Porque o Senhor não quer que nós resvalemos do seu caminho. O Senhor nos quer no caminho retilíneo. E às vezes a gente quer escapulir para cá, para lá. É importante ouvir, não andeis por aí. O Senhor diz assim, o caminho é esse, andai por ele. E aí a gente se desvia desse caminho. O Senhor também diz assim, esse não é o caminho, não ande por ele. Mas esse é o Deus também. Quando nós estamos nas aflições, Ele não se coloca como um pai severo que não é sensível ao problema, à angústia, à dor que o filho está passando. Chega a ser até irritante às vezes para a gente,
porque nós queremos ser tão corretos, tão sérios, tão justos, tão perfeitos, que não chegamos a admitir que aquele que andou por descaminhos da vida, agora arrependido, volte ao redil, e a gente diz, como é que pode? Fez, aconteceu, fez todas as atrapalhadas, agora está aí bonitinho, louvando ao Senhor, exaltando o seu nome. Nosso Deus é misericordioso. Que bênção se todos nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, os mais gritantes e os que às vezes nem nós mesmos nos damos conta. É por isso que no culto tem um momento para contrição, para você não achar que você é o tal e o qual, porque o Senhor é Pai de misericórdia. Sua misericórdia ficou absolutamente estampada na oferta do Filho pela nossa salvação. Você está aqui só por misericórdia. Você não vê este palco aqui com púlpito, com coral, com tela e uma cruz ali do lado de enfeite. Você olha para aquela cruz e diz assim, Jesus teve misericórdia de mim. Jesus morreu pelos meus pecados. E essa misericórdia se transforma em algo que é um sustentáculo, é um pilar nas horas atribuladas. Misericórdia, sempre afirmamos aqui, é o coração de Deus que se inclina para a nossa miserabilidade. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 40, o nosso Deus, em quem nós esperamos confiantemente, Ele se inclinou para nós. Às vezes a gente faz uma ideia de que nós somos muito esforçados. Cada um chega aqui com uma escadinha dessas que fecham, né? Daí a gente abre ela, na igreja diz, agora eu vou subir alguns degraus para chegar à presença do Altíssimo. É figura, né? Não. Você em qualquer lugar que estiver, você tem um Deus que não fica esperando você fazer escadinha. Ele se inclina, Ele vai aonde você está, Ele toma você nas mãos, Ele traz você para perto de si. Ele é o Deus de misericórdia, é o Deus de toda consolação. E a palavra consolação ela é muito rica, é a mesma que vai ser aplicada inclusive ao Espírito Santo, que é consolador, o Paráclito. E a palavra que é raiz de Paráclito é Paracleses, é uma preposição com um verbo na língua grega, simplesmente quer dizer o seguinte, chamar para o lado, para um particular, para um privativo. Nós estamos aqui, todo mundo junto, todos nós estamos apreciando a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, o culto ao Senhor, mas sabe, ao mesmo tempo que nós estamos juntos aqui, Deus está ministrando reservadamente a cada um de nós. Por isso que alguma coisinha aqui toca você aqui, outra toca você ali, é esse particular, é o Deus que consola. E você, quem sabe, está pensando agora na tribulação A, B, C, D, o Senhor está consolando você, chamando você para o lado. E notável, porque nesta apresentação de Deus, já que o primeiro aprendizado das aflições é conhecer o caráter de Deus, dele se diz que é o Deus de toda consolação. Não tem nada que Deus não possa consolar. Algumas coisas nós podemos ajudar um ao outro, nós temos experiência, nós temos bagagem, nós já passamos, mas não vamos conseguir esgotar tudo, somos limitados, o nosso Deus é ilimitado. Apareceu uma nova situação na sua vida, Deus está ali para consolar você disto também, para exercer o seu conforto espiritual sobre a sua vida. Ele é Deus de toda a consolação. Por isso, o autor aos Hebreus faz uma convocação no capítulo 4, dizendo assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao seu trono de graça, para podermos usufruir em ocasião oportuna do seu socorro, e antes o apresenta assim, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Cristo é o sumo sacerdote, que não apenas ministrou o sacrifício, ofereceu-se a si mesmo, é a consolação, é a misericórdia, é o conforto cabal que recai sobre nós. Então nós conhecemos o caráter de Deus na aflição. Ele continua sendo altíssimo, elevado, supremo, mas Ele é o Deus sensível, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos assiste nas nossas lutas. Segundo o aprendizado das aflições, nas tribulações aprendemos a consolar uns aos outros.
Porque Paulo aqui desenvolve um raciocínio bastante interessante. Ele vai dizer que, na medida que nós passamos por aflições, nós ganhamos um aprendizado, nós passamos a entender melhor os caminhos de Deus, nós ganhamos um pouquinho mais de fortalecimento. E para quê? Para que quando a gente se deparar com alguém que está passando também por aquela luta, nós estejamos capacitados a ajudar, a assistir, confortados para consolar. Não é confortados para ter uma vida boa e dizer em testemunho de alto e bom som que passamos pelas lutas e agora estamos muito bem, então que nunca mais vamos ter problema na vida. Não tem garantia nenhuma. Mas aquilo que padecemos e fomos alcançados por esse Deus cujo caráter é misericordioso também, nos dá bagagem para sermos instrumentos dele para consolar uns aos outros. Devemos aprender a passar pela tribulação com excelência. Não é passar pela tribulação com nota remediada, né? Raspando, como a gente diz, né? Sofrível, indo para a prova final e para a segunda época. Não tem mais segunda época, né? Mas nós somos velhos mesmo, hein, gente? Eles riram porque eles lembraram, né? Tem que passar com excelência, passar com gabarito. Gabaritei na tribulação. Não sou melhor que ninguém, mas o Senhor diz assim: aguenta firme, eu estou com você, não tema, segue adiante. É doença, é dor, é perda, é prejuízo, é problema, passe com excelência, para você ser um bom professor de quem está passando também pelas dificuldades. Passar com excelência pela tribulação, a fim de sermos professores daqueles que estiverem conosco em situação similar. Interessante, porque o versículo 6, eu leio de novo: se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Bonito, né? Tocante, né? Filosófico. E eu estou aqui pregando. E você pode dizer assim: palavras bonitas do pastor. Vem comigo para capítulo 11 de 2 aos Coríntios, no mesmo livro. Paulo vai falar o que ele passou. É meio compridinho, a gente vai meio salteandinho aqui. Coríntios 11, 1 aos Coríntios 11. Eu vou começar, na verdade, aqui do versículo 24, para abreviar um pouquinho. E ele dá um relatório. Ele faz aqui um apanhado que ele passou. E ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Dá quanto? Vocês que são bons de geografia? Hein? Quanto que dá? 39 vezes 5. Está achando que é fácil? 39 é moleza, né? Dá 195 na minha conta aqui, se eu não errei, né? Há uma chicotada, mas continua. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos do patrício, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E no mar não é porque ele estava velejando, passeando, recreando, fazendo uma pescaria bonita igual alguns de vocês fazem. Era atravessando para fazer a obra missionária. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, além de estar tomando todas essas pancadas, assim, e a igreja, como é que está? Será que o presbítero fulano está bem? Será que o irmãozinho que estava doente está bem? Ele está preocupado com a igreja. Quem enfraquece que eu não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me inflame. E aí ele vai mundo afora. Não era filosofia não, gente. O que ele está dizendo aqui é assim: eu passei por isso, aprendi, e agora eu posso transmitir. Porque o aprendizado das aflições nos dá a condição de consolar aos outros também. Terceiro aprendizado, a terceira lição do aprendizado das aflições: nas tribulações aprendemos a ter fé somente no Senhor.
Então, a certa altura do seu depoimento, nessa abertura da epístola, faz remissão exatamente à luta que ele passou ali na Ásia Menor, né? E aí no verso 9 ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Sentença de morte. Às vezes a gente acompanha algum julgamento nos tribunais, muito julgamento. Hoje os tribunais viraram coqueluche, né? Parece na televisão. Depois que os ministros, os grandes juízes descobriram que eles são artistas, eles gostam de aparecer, né? Não falam mais nos autos só, como lhes é peculiar e próprio, né? Tem muito juiz aqui na igreja que sabe o que eu estou dizendo, porque eles são desses, que cuidam das coisas nos autos, não ficam se exibindo, né? Então a gente acompanha, e a gente fica assim, não sabe, se torce por bandido ou por mocinho, né? Já ficou uma coisa complicada hoje no nosso tempo, né? Mas quando alguém é sentenciado à morte, a gente se condói, por mais bandido que seja, merecedor daquela pena. No país não há a pena de morte, em alguns países há. A gente se condói. E Paulo está dizendo, eu já recebi a sentença de morte. Eu já fui sentenciado com isso. Isso faz coro com o que Paulo diz no capítulo 4 dessa mesma epístola, no versículo de número 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Mas aí ele diz o seguinte: já tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas sim no Deus que tem poder até para ressuscitar os mortos, porque a morte não tem a última palavra. Podemos até literalmente morrer de perseguição. Muitos estão morrendo no mundo hoje perseguidos por causa da sua fé. A gente não faz o DIP, o dia da igreja perseguida, só por cumprir o calendário, que tem muita gente morrendo por causa da fé. São sentenciados de morte literalmente. Mas eles sabem que o Senhor pode ressuscitá-los. Nós podemos aplicar essa realidade não para a morte no sentido literal, mas as muitas mortes que a gente passa na vida. Vamos perdendo aqui, vamos apanhando ali. Está tudo na mão de Deus. Para quê? Para que aprendamos nas tribulações a ter fé somente no Senhor. Cuidado com o cristianismo ambíguo. Cremos em Cristo, mas cremos em nós também. Confiamos no Senhor, mas confiamos na nossa força também. Nos lançamos aos cuidados paternais, mas de vez em quando a gente sai daquele colo do Senhor para dizer, não, mas aqui eu tenho que fazer acontecer, senão não vai dar certo. Não, isso não tira a sua responsabilidade. Sua responsabilidade está ali gravada. Mas às vezes a nossa responsabilidade não é suficiente. É preciso esperar no Senhor. Buscamos forças em Deus, mas também nos homens. E é Jeremias, o profeta, que no capítulo 17 deixou uma marca registrada que sempre precisa ocorrer à nossa mente para que não confiemos em nós. Ele diz no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Começando de confiarmos em nós mesmos. Não é só no pastor, no político, no professor, é em nós mesmos. Para aí no versículo 7 ele dizer, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós já tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, porque ao Senhor pertence a salvação. Jonas expressou isso dentro do ventre do peixe grande, perdidinho. Ele diz, mas ao Senhor pertence a salvação. Isaías também vai dizer coisa similar no capítulo 43, é a voz do Senhor dizendo a nós, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Então as tribulações, elas são bem-vindas sim, para a gente aprender a não confiar na gente só, ou confiar em nós, mas confiarmos no Senhor, e rogar ao Senhor que dirija os nossos passos, e nos guarde, e nos livre do mal. A oração do Pai Nosso é completa.
no seu apogeu, diz: livra-nos do mal. Esta é a súplica. Antes de glorificar ao Senhor, dizendo: teu é o reino, o poder e a glória, não poderia terminar com expressão mais efetiva, vigorosa. A gente ainda pede: livra-nos do mal, porque o Senhor pode livrar do mal. Só o Senhor pode livrar do mal. Ter fé somente no Senhor. Para encerrar, meus irmãos, se nas tribulações aprendemos a conhecer o caráter de Deus, a consolar os outros, a ter fé somente no Senhor, nas tribulações aprendemos a orar mais fervorosamente. Nós somos pessoas de oração. Falamos de oração bastante já nesse culto. Várias pessoas que vieram aqui falaram sobre o valor, a importância, o dever de orar. Mas nada como uma tribulaçãozinha para a gente orar mais, não é verdade? A gente ora sempre, a gente ora cedo, ora no meio-dia, ora de noite, ora juntos, ora separado. Mas a dor vem a um tanto. Ore por mim, não esqueça de orar por mim. Estou indo para o médico, ore por mim. Saí do médico, ore mais por mim ainda, né? O negócio não está bom. E é interessante como Paulo coloca isso, porque ele afirma sua confiança no Senhor, que é o aspecto anteriormente colocado aqui. Deus nos livrou, livrará, nós temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele poderia parar aqui e dizer assim: é Deus mesmo, Deus faz a obra, Deus não ouvida de nós, Deus é Deus de toda consolação, é Pai de misericórdia. Aí ele termina o verso 11 diz assim: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Por mais que confiemos no Senhor, nós não abrimos mão da intercessão mútua. O valor da sua oração em favor do seu pastor, dos seus pastores. A sua oração em favor das causas que estamos envolvidos, que não é outra causa que não a do Evangelho. Sua oração em prol dos missionários espalhados pelo mundo afora. Como é importante. Como podemos ajudar a quem está atribulado? Podemos fazer muito. Estar perto dele, prestar socorro, dar uma orientação, ser paciente ali, aguentando todo o despejar de angústia que ele está vivendo. Mas nada é mais eficiente do que as nossas orações, do que as nossas súplicas, orações a nosso favor. Paulo agora nesta carta que ele escreve, não para consertar o que ele disse na primeira, mas para esclarecer o que ele disse na primeira, ele diz assim: não pensem que eu dispenso o carinho e a atenção espiritual de vocês. Orem por mim, orem pela minha vida, orem pelas sobrecargas que estão sobre mim. A igreja imaginou que o apóstolo, pela maneira como foi assim, incisivo na primeira epístola, porque tinha que responder aquelas indagações, tinha problema de toda a ordem, divisionismo, partidarismo, não faziam a Santa Ceia do jeito que devia fazer, tinha um incesto no seio da igreja, tolerável, de maneira que não poderia acontecer, então ele tinha que dizer tudo aquilo, né? Mas agora, depois de receber uma carta, diz: irmão, você pegou pesado, hein? Você de longe digitando aí na sua rede social, você é pesado, né? Ele não vai deixar de continuar sendo incisivo, mas assim: orem a nosso favor, orem por nós. Clamou este aflito, ora o salmista, e o Senhor o ouviu. Quando a gente clama, o Senhor ouve, não tenha dúvida a esse respeito. No livro das Lamentações, este epílogo do profeta Jeremias, ele diz: águas correram sobre a minha cabeça, então disse eu: estou perdido, mas da mais profunda cova invoquei o teu nome, Senhor. Ouviste a minha voz, não esconda o ouvido dos meus lamentos, do meu clamor. O próprio Senhor Jesus, no momento mais agonizante, registra Lucas no capítulo 22, e estando em agonia, orava mais intensamente. E Tiago, na sua epístola, vai dizer assim: está alguém sofrendo, atribulado? Faça a oração. Só isso. Não, a gente não dispensa nenhum outro zelo, como aqui colocamos.
cuidado, atenção, ombro amigo, presença. Mas nada é mais eficiente do que as nossas orações. Como foi a nossa semana que passou? Como será a semana entrante? Houve aflições? Haverá aflições? Achamos-nos melhor preparados para consolar uns aos outros? Crescemos na fé e no amor em função dessas lutas? São coisas para nós ponderarmos, avaliarmos. O cristianismo não corre atrás dos problemas, mas tem consciência de que, inevitavelmente, os problemas vêm. O que nos cabe é ter a reação correta diante deles e extrair precioso aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe.